Olá, o meu nome é Lívia, eu sou enfermeira, especialista em saúde da família e comunidade e teleconsultora do Telesaúde RS. Hoje o nosso vídeo tem como tema as coberturas, que são muito utilizadas para o tratamento de feridas. A principal finalidade de um curativo é favorecer a cicatrização da ferida. Para que seja possível favorecer essa cicatrização, é importante que o curativo mantenha o meio úmido da ferida, ajude a remover o excesso de exudato, favoreça a troca gasosa, faça um isolamento térmico da ferida e também esteja isento de partículas que possam vir a contaminar a ferida. Independente do tipo de curativo que vai ser utilizado, existem cuidados gerais que precisam ser realizados. Por exemplo, os materiais para a realização do curativo, eles devem ser estéreis, a solução fisiológica ela deve ser aquecida, sempre fazer a limpeza da ferida com o soro em jato, evitar esfregar a ferida com a gás, evitando assim que cause um trauma na ferida. E se por acaso for ser utilizado ataduras, é importante que seja colocado no sentido do retorno venoso. O que são as coberturas, então, né? As coberturas são materiais que são utilizados, são colocados em cima do leito da ferida que ajudam no processo de cicatrização. Nós temos então três tipos de coberturas, que são as coberturas passivas, né, que protegem e ajudam a cobrir o leito da ferida. Nós temos as interativas, que interagem com a ferida, causando meio úmido e assim facilitando a cicatrização. E também temos as coberturas bioativas, que ajudam nesse processo de cicatrização sem necessariamente favorecer esse ambiente úmido. Temos também as coberturas que são ditas como coberturas primárias, que são colocadas diretamente em cima da ferida, e as coberturas secundárias, que ficam sobre as coberturas primárias. Como escolher a cobertura ideal para o tipo de ferida que a gente está avaliando e que a gente está cuidando, né? Isso vai depender das características dessa ferida. Quais são os tecidos que nós temos nessa ferida? Temos tecidos de necrose de lipocoagulação, necrose de liquefação, tem muito exudato, tem sinais de infecção ou tem somente tecido de granulação? Qual a localidade dessa ferida? Qual a profundidade da ferida? Né? Qual é a relação custo-efetividade dessa cobertura? E também sempre pensar no conforto do paciente. Agora a gente vai conhecer melhor as coberturas, como se utiliza, quais são as ações delas, né? Separamos algumas coberturas que são mais utilizadas dentro da atenção primária. Feridas com tecido necrótico, né, seja a necrose de coagulação ou a necrose de liquefação, é possível realizar um desbridamento através das coberturas. Nós temos o desbridamento enzimático, né, que é a colocação de coberturas à base de enzimas que ajudam, né, a desbridar esse tecido desvitalizado, como por exemplo de enzimas a gente pode citar a papaína, e temos também um desbridamento autolítico, né, que é através do meio úmido, então coberturas que favorecem o meio úmido, que auxiliam nesse desbridamento do tecido desvitalizado. Então, a tela de silicone, ela é composta por películas de silicone suave, que são unidas por uma rede de poliamida elástica, é transparente e também é traumática. Ela tem uma estrutura porosa e isso permite o exudato passar para o curativo, né, absorvendo então essa questão externa. Então o curativo externo vai ajudar a absorver esse exudato e previne também que o curativo fique aderido à ferida. Elas são indicadas em geral para feridas crônicas, também pode ser utilizado em queimaduras, ulcerações, fixação de enxertos e ajudam a minimizar o risco de maceração da borda da ferida, que é quando a gente tem aquela ferida mais esbranquiçada devido ao excesso de umidade. Ela não tem contraindicação, ela pode ser sempre utilizada, né? Claro, sempre levando em consideração as características da lesão. E tanto a aplicação quanto a troca, a gente deve, então, para a aplicação, remover o filme de proteção, aplicar ela sobre a ferida, mantendo alguns centímetros sobre a pele íntegra, né, sobre a borda daquela ferida. Aí aplicar o curativo secundário, lembrando que ele deve ser estéril. Deve ser feita uma avaliação diária, né, para a troca desse curativo secundário. Presença de secreção, trocar o curativo secundário e irrigar com soro fisiológico morno. Presença de tecido de granulação, trocar o curativo secundário e se o curativo estiver limpo, manter, né, podendo permanecer até 7 dias sem retirar e sem precisar lavar também a tela de silicone. A malha impregnada com parafina. É um curativo também estéril, composto por gás e de algodão, né, impregnada com parafina. Ela tem uma apresentação individual em cartela, mas a gente também encontra em rolo. Ela protege a lesão, evitando que
seja aderido, né, a gás e a lesão, e também ela impede a desidratação do tecido de granulação. Ela é indicada para queimaduras, áreas doadoras de receptoras de enxerto, lacerações, abrasões e também úlceras de perna. Protege e também possibilita a passagem de exudato para cobertura secundária e pode ser recortado no tamanho, né, adequado conforme o tamanho da ferida. Também não possui contraindicação. Ela deve ser aplicada sobre o leito da lesão, deve-se ocluir ela com uma cobertura secundária estéril de gaze. Geralmente essa compressa deve ser seca. Tá? O curativo secundário deve ser trocado sempre que estiver saturado. O primário a cada 24 horas quando a gente estiver tratando uma lesão infectada. Ou a cada 48 ou 72 horas nas demais lesões. É importante nunca deixar a gaze parafinada secar no leito da ferida, porque isso interfere, né, acaba desfavorecendo a cicatrização. Os ácidos gráficos essenciais, o AGE, né, que a gente costuma utilizar muito nas unidades de saúde. Ele é composto por óleo vegetal, também por ácido linoleico, ácido caprílico, cáprico, vitamina E, A e lectina de soja. Ele promove angiogênese, mantém o meio úmido e acelera o processo de granulação da ferida. Ele pode ser usado em qualquer período de cicatrização. Ele também auxilia no desbridamento autolítico mais lento, mas também tem esse poder de desbridar, né? Sempre selecionando o tecido desvitalizado do não desvitalizado. Ele promove a formação de película que protege a pele, né? E ajuda a cicatrização. Ele é indicado no tratamento de feridas abertas com ou sem infecção e também para prevenir úlceras de pressão. Naquela pele que está mais ressecada, que está mais sensível, que a gente nota que é preciso, né, proteger, porque tem grandes chances de abrir ali, né, de iniciar uma úlcera de primeiro grau. Contraindicação. Não existe contraindicação, a não ser, né, que o paciente seja sensível a algum componente da fórmula, né, seja alérgico a algum componente da fórmula. Aplicação em gás estéril, né, que entrará em contato direto com a lesão. Depois se deve umedecer com soro, seguido de curativo oclusivo com gás estéril seca. O curativo deve ser trocado sempre que a cobertura secundária estiver saturada ou em a cada 24 horas no máximo. O gel hidroativo. Ele é um gel transparente, composto por água, carboximetilcelulose e também propilenoglicol. Ele promove o desbridamento autolítico, mantém o meio úmido, né, que é o ideal para cicatrização, e também favorece a angiogênese. Ele é indicado, né, e também tem como benefício para contribuir na remoção de tecido de necrose e coagulação. É utilizado em feridas com pouco exudato, em feridas limpas superficiais com laceração ou cortes, também em áreas doadoras e receptoras de enxerto. Pode ser utilizado em úlceras diabéticas e também por pressão, e úlceras mistas, né, arteriais, venosas e as mistas que a gente tem uma úlcera arterial e venosa. Contraindicação. Não deve ser utilizado em pele íntegra, incisões cirúrgicas fechadas, feridas com muito exudato ou feridas colonizadas por fungos. A aplicação dele deve ser aplicado com uma espátula no local desejado. Feridas infectadas, trocar o curativo no máximo a cada 24 horas. Feridas com necrose também, no máximo a cada 24. E ele necessita da cobertura secundária com gás estéril, conforme a gente falou no início. O hidrocolóide. Ele é uma placa externa de poliuretano, camada interna de partículas hidroativas compostas por CMC, gelatina e pectina. Ele pode ser em formato de pastas ou também de placa. A ação, né? Ele em contato com exudato, ele forma um gel que mantém o meio úmido da ferida, favorecendo a cicatrização. Ele causa também um desbridamento autolítico e acelera o processo de granulação tecidual. Ele é indicado na prevenção e tratamento de feridas abertas não infectadas, úlceras por pressão também não infectadas, com pouco ou moderado exudato. Contraindicado: feridas infectadas, feridas com tecidos desvitalizados e queimaduras de terceiro grau. Aplicação e troca. Na utilização da placa, a gente deve aplicar segurando pelas bordas e pressionar as bordas massageando a placa.
Na utilização da placa, preencher as depressões da ferida, aplicando com auxílio de espátula. A placa pode permanecer por até 7 dias. Membranas ou filmes semipermeáveis. É composto por filme de poliuretano, transparente, semipermeável, aderente a superfícies secas. Ele mantém o ambiente úmido e favorece a cicatrização. Ele tem uma permeabilidade seletiva e impermeável a fluidos e micro-organismos. É indicado em lesões superficiais de queimaduras, fixação de catéteres, escoriações, incisões cirúrgicas, permite visualização direta da ferida e não requer cobertura secundária. É contraindicado em feridas com muito exudato infectadas em caso de hipersensibilidade aos componentes da fórmula. Aplicação e troca, então. A troca deve ser retirada quando a membrana perde sua transparência ou em sinais de infecção. Pode permanecer a membrana no leito da ferida por até 7 dias e pode também ser utilizado como um curativo secundário. A sulfadiazina de prata, ela é composta por sulfadiazina de prata 1% hidrofílico. A ação dela é tanto bactericida como bacterostática residual, pelas pequenas quantidades de prata iônica que a gente tem na composição da cobertura. Ela é indicada para queimaduras, lesões infectadas ou em tecidos necróticos. Contraindicação e hipersensibilidade ao produto. Tanto a aplicação quanto a troca, né? Utilizar somente com indicação e prescrição médica, lembrando então que a gente precisa da prescrição médica para utilizar a sulfadiazina de prata. Aplicar a camada fina do produto, colocar a gase de contato umedecida com solução fisiológica e cobrir com uma cobertura secundária estéril. Ela pode permanecer no leito da ferida no máximo por 12 horas ou quando saturar. Deve-se ter o cuidado porque o uso indiscriminado de sulfadiazina de prata pode causar citotoxicidade e levar à resistência microbiana. Fibras de alginato de cálcio são compostas por sais de polímero natural e ácidos derivados de algas marinhas. Eles têm apresentação em placa ou em fita. Promove a homeostasia e a granulação, ajuda a absorver o exudato, mantém o leito umedecido e auxilia no desbridamento autolítico. Indicação e benefício. Feridas exudativas com ou sem sangramento. Pode ser utilizado também em feridas cavitárias com ou sem infecção. Auxilia no desbridamento autolítico, diminui a exudação e o odor. Contraindicação. Feridas superficiais com pouco exudato e queimaduras. Como é que a gente faz a aplicação dele, né? Irrigar o local com soro fisiológico morno em jato. Realizar o desbridamento, se for necessário, né? Antes de aplicar a fibra de alginato, modelar o produto no interior da lesão, umedecendo o produto com soro fisiológico morno, cuidar para não ultrapassar as bordas da lesão, porque pode prejudicar a borda, né, a área perilesão. Deve-se aplicar uma cobertura secundária, e aí a gente pode ter a tela de silicone, hidrocolóide, né, vai depender das características da ferida. A troca pode ser a cada 24 horas em feridas infectadas ou a cada 48 horas em feridas exudativas ou até saturar o tecido secundário. Carvão ativado com prata. Ele é composto por carvão ativado impregnado com prata 0,15, envolto por película de nylon. A ação dele é através da filtração do odor e também possui a ação bactericida e bacteriostática, ajuda a diminuir o odor e também a exudação. É indicado para feridas infectadas ou colonizadas, exudativas com ou sem necrose e odor. Contraindicado, feridas limpas e lesões por queimaduras, exposição óssea e tendões. Aplicação e troca. Colocar a cobertura sobre a ferida e cobrir com um curativo secundário estéril. Importante, né? A cobertura de carvão ativado não pode ser cortada, porque aí a gente tem extravasamento do carvão que entra em contato direto com a ferida, podendo ocasionar, né, problemas na cicatrização e também uma outra lesão. A troca da cobertura ela vai ser a cada 48 a 72 horas, dependendo da absorção, né? Se a ferida sem infecção, a troca deve ser feita de 3 a 7 dias. A troca da cobertura secundária sempre que estiver saturado e ele realmente precisa de um curativo secundário. A papaína é muito utilizada também nas unidades, né, de atenção básica. A papaína é um complexo de enzimas proteolíticas, né, que favorecem o desbridamento.
Ela pode ser utilizada em 3 tipos de concentração, dependendo da concentração, a gente utiliza para um tipo de tecido. Por exemplo, a papaina 10% ela é utilizada em feridas com necrose de coagulação, a 6% em feridas com necrose de liquefação e a 2% ela pode ser utilizada naquelas feridas que a gente tem somente tecido de granulação. Ela apresenta-se também em pó ou gel e pode ser manipulada. A ação dela é um desbridamento químico, ela tem uma ação bactericida e também bacterostática, acelera o processo cicatricial e promove a granulação e epitelização do tecido. Ela é indicada para feridas abertas, secas ou exudativas, feridas colonizadas ou infectadas, tecidos desvitalizados, necróticos, feridos com tecido de granulação. Contraindicação: contato com metais devido ao poder de oxidação, tempo prolongado de preparo devido à instabilidade da enzima. É importante, que a papaina ela deve permanecer na geladeira, devemos evitar manipular ela com artigos de metal para evitar a oxidação, então para pegar a papaina, para manipular, utilizar uma espátula de madeira. Aplicação e troca: aplicar no tecido necrosado, fina camada, de papaina, e depois ocluir com curativo secundário. A troca do curativo deve ser realizada no máximo a cada 24 horas, de acordo com a saturação do curativo secundário, pode ser feito até antes. E a validade da papaina vai ser conforme o fabricante, e lembrando que ela deve ser mantida em geladeira e não deve ser manipulada com objetos metálicos. Esse é o nosso último vídeo do curso de feridas. Gostaríamos de agradecer a participação de todos e até a próxima.